pessoal, sejam muito bem-vindos à minha oficina. Eu sou a Carol e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz uma tartaruga-leão de Avatar, além de Korra. As tartarugas-leões são quimeras com corpo de tartaruga e cabeça de leão, mas não de qualquer leão, elas têm cabeça de leão chinês, ou Harajushi. Então o plano é fazer uma estrutura de cano PVC e depois ir colocando as patinhas, o casco, a cabeça e a cidade. Sem mais delongas, aqui tá a estrutura de PVC montadinha pra vocês verem como é, mas primeiro eu tirei as patinhas, peguei um pedaço de papel pluma e cortei uma elipse grande que vai ser o casco de baixo da tartaruga. Depois fui colocando mais elipses até o que eu achei que era suficiente pra simular a curvatura do casco e colei com cola quente. Obviamente não foi o suficiente, então eu peguei mais um pedaço de papel pluma e enchi os espaços vazios com papel velho picadinho. Encapei as patinhas com papel alumínio só pra não gastar tanta massa, abri um pouquinho da massa e fui aplicando na patinha enquanto fingia que eu sabia o que eu tava fazendo. Separei os dedinhos com o estilete e ajeitei com esteca de silicone. E olha só, a plantaçãozinha já está madura, então é só colher e encaixar nos dedinhos. Caso queira, faça dobrinhas no sovaco da sua tartaruga. Aqui foi o que salvou a minha vida, porque essa textura esconde absolutamente todas as cagadas que você pode ter feito na sua patinha. E voilá, uma patinha de tartaruga-leão prontinha, tchutchuquinha, faça 4 dessas. Depois de secas, eu encaixei as patinhas de volta na estrutura e fui colando tudo no lugar com papel machê. Colocar a mão na frente do que você tá fazendo é ótimo, dá um ar de mistério pro vídeo. Aqui eu tô aumentando o casco da tartaruga um pouquinho pra simular aquela abinha, sabe? Fiz mais papel machê, mas não muito fininho, porque eu ainda quero aquela textura rugosa do papel. E eu fui aplicando na tartaruga pra fixar tudo no lugar. Na parte de cima eu coloquei 3 aros de papel pluma e fixei com uma mistura de papel machê. Agora eu tô fazendo essa parte aqui do casco, que sinceramente é pura procrastinação, ninguém nem vai ver essa parte. Eu só tô enrolando pra fazer a cabeça do Karajishi. Fiz um corte e ajeitei com uma esteca de silicone. Mas chega de enrolação, cobri a cabeça com papel alumínio e acidentalmente fiz um Leonardo, mas eu gosto mais do Donatello, então vamos cobrir tudo com massa. Eu preciso deixar claro que essa é a primeira vez que eu esculpi alguma coisa na vida, então eu nem sei explicar direito como eu fiz. Eu só sei que eu coloquei massa onde eu achei que eu tinha que colocar e tirei de onde eu achei que eu tinha que tirar. Pra piorar minha situação, essa massa que eu tô usando seca muito rápido, então além de estar internamente desesperada, nessa hora eu também tava com muita pressa. O que geralmente não dá muito certo, mas segue o baile. Aqui eu tô retirando a massa do pedaço que vai ser a boca, mas depois eu coloquei de volta, porque o queixo dela vai aumentar bastante com a harmonização facial que ela fez enquanto acabou a bateria da câmera. Aí você pode acreditar ou não que fui eu que fiz a tartaruga leão, mas é aquele espetáculo, né? Se ficar bom, foi eu que fiz. Separei os dentes dela com um estilete, ajeitei com estecas de silicone e encaixei as presas no lugar. Bicha é pesada! Aqui eu tô passando uma misturinha de água com um pouco de massa pra suavizar a textura do papel machê. Pra essa parte eu vou usar a minha micro retífica, mas não precisava, era só eu ter sido menos desesperada enquanto a massa tava úmida e ter esculpido os detalhes com as estecas. Mas sendo bem sincera, eu amo usar a micro retífica. E eu aceito toda e qualquer oportunidade de usar a minha. O problema é que faz a pura lascada. Aqui eu tô fazendo os cachinhos dela. Demorou horrores, gente. O vídeo tá acelerado em 5.000 vezes, só pra vocês terem uma noção. Aí eu fui fazendo os detalhes do resto do corpo dela. Ela é cheia dessas espirais. Essa da testa eu não conseguia nem respirar enquanto eu tava fazendo, porque se eu saísse um pouquinhozinho do lugar, não tinha nem como esconder. Imagina, desenhar com uma mini furadeira, gente. Aí você tira a dificuldade. Horrível, amei. Pintei a tartaruga toda com esse marrom terracota. Depois, com um pincel de maquiagem bem fuleiro, eu peguei quase nada de tinta, tirei o excesso e fui passando por cima. Essa técnica se chama dry brush, que quer dizer pincel seco em português. Meu pincel não tava tão seco assim, mas é de cada um. As tartarugas leões têm garras super afiadas e é sempre bom mantê-las em dia. Dar uma clareada nos dentes é sempre bom. Aqui eu fui pintando algumas escamas de tinta acrílica dourada porque ela é rica, gente. Ela tem pelo menos 20.000 anos de idade, que é o tempo certinho que precisa pra juntar o dinheiro pra comprar uma cesta básica e o gasto. Pro cabelo, eu escolhi fazer luzes douradas pra realçar os cachinhos dela. Apliquei um pouco de tinta marrom escura diluída nos lugares que eu achei que deviam ser mais escuros e tirei o excesso com um papelzinho. Esperei tudo secar, passei bastante cola nas patinhas e colei um pedacinho de feltro em cada uma para evitar que ela arranhe os móveis. Tartaruga pronta, agora vamos para a cidade. Comecei desenhando 5 bolinhas com um compasso num pedaço de papel pluma e depois cortei com estilete de precisão. Aqui eu tô pressionando as bordinhas para suavizar um pouco. Em seguida é só tirar um filezinho para dar mais forma. Com o estilete marquei a separação dos tijolos de pedra e depois arredondei os cortes com um lápis. Idealmente os tijolos ficariam intercalados assim, mas como eu fiz a divisão no olhômetro, não vai dar pra colar certinho. O importante é tentar, né não? Depois que a cola secou por completo, eu amassei uma bolinha de papel alumínio e fui dando leves batidinhas na torre pra dar uma texturizar.
Fiz um picolé de torre e pintei com uma mistura de Mod Podge e tinta preta para selar o papel pluma e servir de base para pintura. Mod Podge é só uma cola chique, que também é um verniz, e aqui no Brasil é super caro, então se quiser fazer uma misturinha com cola PVA, eu acho que funciona também. Pintei as torres exatamente do mesmo jeito que eu pintei a Tartaruga Leão, porque eu queria que a cidade parecesse que tivesse nascido do casco da tartaruga, como se fosse uma dobra de terra. Pintei uma rodelinha um pouquinho menor do que o diâmetro das torres de preto e fiz essas listrinhas de dourado para simular as janelinhas acesas. Peguei um sabão e esculpi duas cúpulas, uma maiorzinha e uma menor, para testar qual tamanho ficava melhor. Fiz os moldes de silicone para as duas e enchi com argamassa, porque era o que tinha aqui em casa. Mas se fosse comprar algo para fazer, eu faria com cimento pronto ou com gesso. Pintei tudo com spray amarelo, que serviu pra absolutamente nada. Aí eu pensei, vou pintar de spray dourado. Ficou horroroso também. Então eu desisti do spray, dei uma lixadinha e pintei de tinta acrílica dourada. Colei tudo na torre, fiz um dry brush com o mesmo bege e fui aplicando nanquim azul petróleo acinzentado. Ou seria preto ao do lado, mas tendendo pro bege. E óbvio, fiz um dry brush com dourado. Vocês já entenderam que eu amo dourado, né? As portas são lantejoulas que eu pintei de, adivinha? Dourado, com uma miçanguinha vermelha por cima. Cortei tirinhas de 3 cm de arame galvanizado, que eu não lembro a bitola, me desculpem, pra fazer os detalhes do telhado. Entortei as tirinhas com alicates de bijuteria e colei nas cúpulas de cimento. Depois que secou, eu pintei o arame com uma caneta dourada e fiz esses pininhos com tinta acrílica em relevo. Na minha cabeça isso era pra ser algum tipo de foguinho, então eu não acreditei em mim. Repita este processo 71 vezes e tá pronto! Mas ainda falta a torre principal, eu juro que é a última coisa. Aqui eu tô pintando a lateral de um círculo de papel pluma de dourado pra simular as janelas da torre, seguido de um dry brush bege pra suavizar um pouco. E eu usei esses canutilhos vermelhos que eu achei aqui em casa pra fazer os pilares. Coloquei uma miçanguinha meio azul, meio roxa, meio verde em cima pra dar mais detalhe e colei tudo na torre com a parte preta virada pra baixo. Dividi uma tira de papel supremo em 4 partes iguais e colei uma na outra pra fechar um quadradinho. Colei tirinhas nos cantos pra simular pilares. Cortei 2 círculos de PVC, um ligeiramente menor do que o outro. Virei e coloquei um círculo de papel pluma bem no centro. Isso é o esqueleto da cúpula central. Só vai faltar tirar um filezinho aqui do PVC rapidinho. Tá tudo bem, eu ainda tenho meus dedos. Fui pressionando e alisando a massa entre os círculos de PVC para criar essa parte da cúpula, que foi uma jogada muito boa, porque o próprio PVC já cortava a massa onde precisava. A parte de cima foi um pouco mais complicada, mas deu relativamente certo por uma primeira vez. Daí foi só vir com um quadradinho que a gente fez agora e pressionar sobre a massa para fazer a marcação. Enquanto a cúpula seca, vamos terminar essa parte aqui. Eu recortei esses detalhes no papel supremo e entortei com os dedos. Pintei as paredes com o nosso bom e velho amigo bege, os pilares de um vermelho mais fechado e os detalhes do telhado também. Eu amei esse vermelho, eu queria pintar tudo com ele. Fiz esse detalhezinho com uma caneta azul, depois mais detalhes dourados pra quem achou que tinha pouco dourado, e um detalhezinho com uma caneta gel branca. Colei o telhadinho no lugar e colei uma porta que eu odiei. Eu até tentei me acostumar com ela, mas não teve jeito, eu arranquei ela fora. Colei na cúpula e colei portinhas azuis no lugar. Bem melhor. Colei a cúpula na base e tá quase, gente, tá quase. Aqui eu tô fazendo o que seria o frontão, o telhado. Eu construí com 2 gotinhas e uma bolinha de papel supremo. E pintei de azul petróleo acinzentado marcar um profundo mediterrâneo. Insira aqui um nome aleatório de tinta. Cortei a haste de 2 cotonetes e colei no telhado pra segurar tudo no lugar e enchi de cola. Enchi mesmo, porque no caso aqui a cola é que vai dar o formato do telhado. É só ir levando a cola pra onde você quer que ela vá. Desisti do azul e pintei o frontão de vermelho. E eu deveria ter esperado a cola secar completamente antes de pintar, mas quando a gente pinta cola molhada, ela retrai um pouco. Isso acaba criando umas rachaduras que ficaram perfeitas no contexto dessa tartaruga leão. Mas se você não quiser que rache, é só esperar secar. E dá-lhe dourado. Eu claramente não tenho limites. Mais uns detalhes com caneta branca. Depois eu passei essa água suja pra dar uma envelhecida e uniformizar tudo. Lembrando sempre de tirar o excesso com papelzinho. Por último, um dry brush dourado no telhado. E chegou a hora de montar. Chegou até aqui, primeiramente meu muito obrigada e considere se inscrever no canal. Esse é o meu primeiro vídeo, eu fiz com muito carinho e espero de coração que você tenha gostado. A Lady achou legalzinha, mas o lógico ficou muito impressionado não. Acontece. Não esqueça de deixar o seu joinha e principalmente comentar aí embaixo o que você achou.
também aceito sugestões de temas para as próximas maquetes aqui do canal. Então, se você tem algum jogo, filme, série que você gosta muito, me avisa, vai que eu consigo transformar numa maquete. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.